A paz do Senhor, homem campeão. Seja bem-vindo. Se você está aqui e você quer vencer na sua vida como homem, na sua casa, esse é o canal certo. Hélio Gustavo, homem campeão. O meu objetivo aqui é trazer uma série de estudos para contribuir para que você possa vencer na sua vida. E o conhecimento, ele é a ferramenta para você vencer. Porque a Bíblia diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus Cristo vai dizer: errais, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Isso nos mostra que uma pessoa sem conhecimento, ela pode morrer. Um casamento onde os cônjuges não buscam conhecimento, onde o homem não busca por conhecimento bíblico, o casamento vai morrer. Se você não buscar por conhecimento na sua profissão morre. Se você não buscar por conhecimento para a sua vida sexual morre. Se você não buscar por conhecimento na sua vida espiritual, a sua vida espiritual morre. Então, conhecimento é muito importante. Então, por isso que eu estou trazendo conhecimento para você. E eu estou trazendo, seguindo aqui a didática do livro do pastor Josué Gonçalves, Construindo o Céu em Casa, que é o tema desta série, Construindo o Céu em Casa. Eu já falei aqui de vários aspectos, né, introdutórios. E eu queria falar, né, onde o primeiro lar, ele foi destruído, o primeiro lar descrito na Bíblia foi destruído com o pecado. O primeiro lar que a Bíblia descreve, primeira família, foi deformada pelo pecado. E é interessante que ele fala aqui que, em primeiro lugar, Deus ele projetou um cenário ideal, um cenário magnífico, por que não dizer, para que Adão e Eva pudessem viver. Ali tinha tudo o que eles precisavam. Tinha comida, tinha sombra, tinha trabalho, que inclusive trabalho ele surgiu, Deus estabeleceu o trabalho antes mesmo do pecado, não é? Então tinha tudo o que Adão, o que Eva precisava para ser feliz. Tinha tudo. Eles só precisavam se preocupar em obedecer ao Senhor. Era a única preocupação que eles teriam que ter, obedecer ao Senhor. Porém, nós conhecemos a história da sedução do diabo por meio daquela serpente, onde o homem veio a pecar. E a este evento nós chamamos de a queda. E dali para diante, o pecado ele se alastrou nas famílias da humanidade. A começar pela família de Adão e Eva, que começou pela desobediência. Se no céu existe obediência, se o reino celeste exige obediência, se você quer que a sua casa ela seja um ambiente celestial, não pode ter desobediência. E aqui nós vimos desobediência aqui, onde Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor. Quando nós olhamos ainda aqui, nós vemos que o primeiro casal maculou as futuras gerações. Porque a Bíblia vai dizer que só simplesmente pelo fato de eu, de você, de nós sermos descendentes de Adão, nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer que o pecado veio por um homem e por isso todos são o quê? Pecadores. Então todos são pecadores devido ao pecado do primeiro homem, que foi Adão. E isso se alastrou pelas famílias. Você vê Adão e Eva tiveram como filhos Caim e Abel. E nós tivemos o quê? O primeiro assassinato. Então, na primeira família, nós tivemos ali, não é? A primeira desobediência, não é? O primeiro assassinato. Então, o pecado, ele realmente maculou a primeira família. Todavia, Deus, na sua infinita misericórdia, preparou Cristo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para salvar a família.
para salvar o ser humano. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus ele possibilita com que cada homem, você homem, se você quiser ser campeão contra o pecado, você pode ser. Se você quiser que a sua família seja vencedora contra o pecado, Jesus possibilita isso por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Não é? Então esse ato, ele é um ato que ele reconcilia o ser humano com Deus, reconcilia a família com Deus. E a Bíblia vai dizer: arrependei-vos, não é? A mensagem que João Batista falou, uma mensagem que Jesus falou: arrependei-vos, porque o reino dos céus já é chegado. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós levamos a nossa família a se arrepender, nós estamos reconhecendo que somos pecadores e precisamos voltar para Cristo. Então, talvez você diga assim: eu não preciso me arrepender, minha família não precisa pedir perdão, minha família sempre foi uma boa família. Todos precisam de arrependimento. Você, como homem, precisa levar esse entendimento para sua esposa, para os seus filhos, que todos precisam se arrepender, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus delitos e se reconciliar com Deus. Porque senão, nós estaremos ligados com a aliança adâmica, nós estaremos ligados com a aliança do primeiro homem. Mas quando Cristo morre, verte o seu sangue na cruz do Calvário, ressuscita, ele possibilita fazer uma aliança com ele, uma aliança com o segundo homem, uma aliança com Cristo, com o homem perfeito, com o varão perfeito. Então, a sua família precisa ter uma aliança com Cristo. Você, homem, precisa levar a sua família a este entendimento. A minha família, ela precisa de arrependimento. E muitos acreditam que não precisam. Minha família é boazinha, não precisa se arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender, tá? E quando a Bíblia diz que o reino do céu chegou, veja que mensagem maravilhosa. Quando eu me arrependo, eu atraio o reino dos céus para dentro da minha casa, não é? Então, ó, essa mensagem ecoa hoje e nos convida a ver e nos alegrar com a boa nova. A ótima notícia: o reino dos céus chegou. Já podemos voltar a viver debaixo do mesmo governo, do mesmo poder, dos mesmos princípios em que vivem os anjos. Então o reino de Deus chegou. Quando eu me arrependo, arrependei-vos, não é? Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou, o reino dos céus chegou. Quando eu levo minha família a arrependimento, o reino de Deus vem para dentro da minha casa. Então, se eu quiser que o céu esteja dentro da minha casa, o primeiro passo é arrependimento, reconhecimento da natureza pecaminosa. Então, é muito importante se arrepender, né, dos nossos pecados. Então, no reino dos céus, onde vivem os anjos, onde vive o próprio Deus, onde Cristo vive à direita de Deus Pai, onde vivem os serafins, os querubins, o reino dos céus pode estar presente, glória a Deus, na terra. Pode estar presente na sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode estar presente na sua casa. Então que a gente possa se arrepender. É possível viver o céu na terra, mas especificamente o céu em casa. Você não precisa esperar morrer para viver uma vida celestial. Já parou para pensar? Muitas pessoas dizem assim: esse mundo aqui é horrível, não vejo a hora, o inferno é aqui. Tem gente que diz assim: o inferno é aqui, misericórdia. Tem gente que diz assim: a minha casa é um inferno. Está repreendido em nome de Jesus. A sua casa, ela precisa ser um ambiente celestial. É possível viver uma experiência celestial, uma vida celestial, um lar celestial, sem ir ao céu. Porque o reino de Deus chega na minha casa. Porque eu me arrependo e o reino de Deus ele vem. Eu me arrependo e o céu vem. Eu me arrependo e o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade vem. Quando eu me arrependo. Glória a Deus. Reconhecimento
do pecado. Quer viver o céu na sua casa? Você não precisa esperar morrer para ir para o céu. O céu pode chegar na sua casa. O céu pode vir até a sua casa. O céu pode vir até a sua vida. Glória a Deus. Então é possível viver o céu na terra. É possível viver o céu na sua casa. Não é? Então o sacrifício de Cristo é aquele que, não é, transforma cada integrante da nossa família, você, o homem, a mulher, os filhos, em um habitante, em um cidadão do reino dos céus. E ele diz aqui, né, parafraseando o pastor José Gonçalves, ele vai falar, precisamos transformar cada integrante da nossa família por meio do sacrifício de Cristo, a começar em nós, em moradores do céu, em cidadãos do reino de Deus. Então, que Deus abençoe você. A primeira família foi maculada com o pecado, mas Cristo nos dá a possibilidade de se arrepender por meio do seu sacrifício e trazer o reino de Deus para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso filho, para a nossa esposa, para você. Quando o reino de Deus chega na sua vida, você se torna um homem campeão. Você vence o pecado, você vence as dificuldades da vida, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se você quer ser um homem campeão, se você quer vencer as dificuldades que existem na sua família, na sua casa, na sua vida como homem, se arrependa para que o reino de Deus venha na sua família, na sua vida, na sua casa. Não espere morrer para ir para o céu. Se arrependa e traga ao céu para a sua casa. Se arrependa dos seus pecados. Confesse que você é pecador. Chame a sua família para que todos orem se arrependendo dos seus pecados. E eu tenho certeza, convide Cristo para fazer parte da sua vida. Tenho certeza que quando Cristo vem, o reino de Deus vai vir. Cristo é o reino de Deus. Cristo é o reino celestial. Cristo é o céu. É interessante que tem uma música, né, que diz assim: ao ouvir o falar de Cristo, ao ouvir o seja bem-vindo de Cristo, só isso será céu para mim. Você pode ter o céu na sua casa. Que Deus abençoe.